Olá pessoal, tudo jóia? Estamos chegando aí mais uma aula de Química. Nós estamos agora indo para a semana 2 do PET 3. Então, só para fazer uma revisão do que nós falamos na semana 1, nós começamos o estudo sobre o modelo do átomo. Como é representado o átomo de acordo com alguns cientistas, de acordo com alguns autores. Então nós vimos na semana passada qual é o modelo atômico de Dalton, que é aquele modelo bola de bilhar, né? Bem maciço, indestrutível. Ali nós não observamos ainda as cargas elétricas, como elétrons, como prótons. Então é um átomo muito simples e ele utilizou este modelo de átomo para poder explicar e conceituar basicamente como aconteciam as reações químicas, como que é a dinâmica de uma reação química, tá? Então foi um modelo muito simples e a gente então avança nessa semana 2 no modelo 2, também conhecido como átomo de Thomson, ou modelo atômico de Thomson, ok? Então mais uma vez eu mostro para vocês aqui como é que está esse nosso trabalho, né? O plano tutorado volume 3, então nós temos aqui a semana 2, então vai falar um pouco sobre o modelo atômico de Thomson. A gente tem um período para a gente poder estudar, então eu passo para vocês aí essa aula inicial com as primeiras ideias, mas vocês podem também procurar mais sobre esse modelo, né? Quem quiser avançar mais no estudo, isso é muito bacana. Então a leitura ela é muito bem-vinda para a gente compreender alguns fenômenos, alguns fatos que às vezes a gente até esquece de colocar ou abordar. Então tem aqui um resumo dessas ideias, tá? Nós temos aqui também algumas questões relativas a esse modelo de Thomson e um experimento que vocês podem fazer na casa de vocês mesmo, que é super simples. Tem as referências daqui, né? Aí a gente já cai na semana 3. Então a gente vai lá em alguns slides que eu preparei para vocês aqui. Esses slides, eles ajudarão vocês a entenderem um pouco mais sobre o modelo de Thomson. Então nós temos aqui o modelo de Thomson. Eu considero didaticamente, né, dentro de uma linha de evolução, como o segundo modelo. Então Thomson ele trouxe aqui algumas novidades em relação ao modelo 1, em relação ao modelo de Dalton. Então vamos acompanhar aqui esta aula da semana 2 para os primeiros anos aí do EJA. Então vamos lá, pessoal. Tudo começou, a ideia desse modelo alterado, por conta de alguns fenômenos que são observados. Então, por exemplo, quando a gente está observando, né, esses trovões e esses raios durante uma tempestade, já era observado isso há muito tempo, isso desde a Grécia Antiga. Então, o que é eletricidade? Que fenômeno é esse? E o que tem a ver os fenômenos da eletricidade com a estrutura da matéria, né? Com os átomos? Na Grécia Antiga, Tales de Mileto já observou alguns fenômenos também. Então, por exemplo, quando Tales de Mileto ele fez experimentos com âmbar. Só para vocês entenderem o que é âmbar. Âmbar é uma resina que é retirado de algumas árvores, geralmente pinheiros, e quando sai essa resina, né, uma espécie de cola meio cor castanha. Quando isso endurece, ele fica muito endurecido, eu posso obter como uma espécie de um plástico, como se fosse um plástico. E antigamente eles usavam muito âmbar para poder fazer enfeites, para fazer adornos. E Tales, então, pegando este pedaço de âmbar, ele atritou com lã de carneiro, e ao chegar esse âmbar perto de pedaços de palha seca, o que ele observou? Ele observou que esta palha grudava nesse âmbar. Então, ele observou fenômenos de ambarização. Então, só para a gente conhecer um pouco aí, né, da Grécia Antiga, a palavra âmbar significa elétron. Então, a palavra eletricidade, elétron, eletrização, ela deriva desde a Grécia Antiga por conta destes primeiros experimentos com atrito de lã em âmbar. Âmbar significa eletrização. Então, Tales de Mileto verificou os processos de ambarização. Processos de ambarização, eletrização. Aí deriva essa palavra que a gente conhece atualmente e é muito importante a gente entender sobre, né?
Ok. Em 1800, Alessandro Volta inventa a sua primeira pilha. Então, já era conhecido também esses fenômenos elétricos e todos os cientistas daquela época corriam atrás para entender e testar experimentos que envolviam esta tal eletricidade. Ok? Então, após essa invenção da eletricidade, foram surgindo outros cientistas e testando vários outros processos. Um destes testes, um desses laboratórios da época, testavam a descarga elétrica em tubos com baixa pressão. Então, por exemplo, Crookes, ele criou uma ampola chamada de tubos de raios catódicos, ou ampola de Crookes, em 1875. Então, Crookes, ele colocou dentro de um tubo de vidro, como se fosse uma lâmpada fluorescente, um determinado tipo de gás. Ele utilizou na parte de baixo aqui, ele utilizou uma bomba para sugar esse gás, para tornar a parte interna desse tubo aqui com uma baixa pressão. Ele ligou em 2 eletrodos, em 2 peças metálicas, uma bateria. Ele conectou em fios. Então eu tinha 2 polos, um polo negativo e um polo positivo, certo? E quando ele ligou esta bateria, ele observou que houve um feixe luminoso surgiu dentro dessa ampola. Então, vários cientistas correram durante essa época aí para procurar testar vários tipos de gases em várias pressões diferentes, e eles verificaram que existiram basicamente o mesmo fenômeno era repetido. Mesmo que houvesse a mudança de um gás, né, por exemplo, um gás de vapor de sódio para um gás de vapor de neônio, por exemplo, muitos outros gases testados basicamente davam o mesmo fenômeno, ou seja, era observado uma luminosidade ou um feixe luminoso. Como já existiam polos, né, eles colocaram nomes e cargas elétricas para esses polos, como o polo negativo foi chamado de cátodo e o polo positivo anodo. Aqui está em inglês, tá? Mas eles observaram que saíam feixes, e esses feixes eles caminhavam em linha reta em direção ao anodo, ao polo positivo. Então, o primeiro nome para esses raios foram exatamente de raios catódicos. Aqui a gente tem outros experimentos, ó. Eu tenho aqui o tubo de raio catódico sendo formado em linha reta. Vários experimentos foram criados, pessoal, para testar e entender que raios eram estes. Um destes experimentos foram colocados próximos ímãs, e a parte positiva desse ímã causava uma atração desses raios. É como se os raios fossem atraídos pela parte positiva do ímã. E quando esse ímã era virado ao contrário, a parte negativa ficasse para baixo, e esses raios eram repelidos. Então, hoje na física a gente entende que cargas elétricas contrárias se atraem e cargas elétricas iguais, né, se repelem. Então, eles puderam observar que existia uma carga elétrica para esses raios. Essas cargas elétricas seriam negativas, tá? Aqui eu tenho outra figura mostrando, né, esses raios saindo do polo negativo, do cátodo, em direção ao anodo. Tem uma outra figura mostrando essa luminosidade, né, surgindo aqui nesta ampola. E, enfim, aí passamos então para esse modelo de Thomson. Existiram várias outras experiências feitas com esses tubos de raios catódicos, determinando, por exemplo, que esses raios tinham massa. Eles colocaram uma espécie de catavento dentro desses tubos, e todas as vezes que essa máquina era ligada, esse catavento girava. Então, indicando que estes raios catódicos também eram dotados de partículas com massa. Mas, enfim, vamos focar aqui no modelo de Thomson. Então, Thomson precisou de entender que aquelas partículas eram partículas que saíam da estrutura da matéria, e eram como se fossem partículas dotadas de cargas elétricas e massa. Então, ele precisava de associar isso ao modelo do átomo. Então, hoje a gente entende, né, que Thomson idealizou, na verdade ele nunca chegou a observar o átomo, mas ele idealizou. Ele disse, por exemplo, que o átomo era sim uma esfera,
Só que essa esfera era dotada de cargas elétricas, ou partículas que poderiam ser retiradas, né? Como Tales de Mileto friccionava ali o âmbar com a lã, ele conseguia retirar essas partículas também de cargas elétricas negativas. Então a gente chama hoje, pessoal, o modelo de Thomson como modelo pudim de passas, onde ele criou uma espécie de comparação. O pudim seria essa massa de carga positiva. E as passas seriam estas estruturas de carga negativa que foram emitidas lá dentro daquela ampola de vidro, do tubo de raios catódicos. Estas estruturas têm carga elétrica negativa e elas podem ser perfeitamente retiradas desse átomo. Tá? Aí eu tenho os postulados de Thomson, que você encontra também no seu PET. Está escrito assim, em resumo, pessoal. Os elétrons são partículas de carga elétrica negativa e eles são agarrados por uma massa positiva. Os átomos são eletricamente neutros, ou seja, a quantidade de massa positiva equivale-se à massa negativa desse átomo. Então, por isso o átomo ele é eletricamente neutro, ok? Então a gente termina aqui, pessoal, essa parte do modelo atômico de Thomson. Aqui eu tenho esses conceitos básicos que foram colocados para vocês aí, ó. Novamente eu tenho aqui a ampola de Crookes, de Geisler e de Crookes, onde foram observados a emissão de partículas negativas, né, que seriam os raios catódicos. Tem um pouco aqui dessa história, desse contexto histórico mostrando para vocês, e aqui está a representação do modelo de Thomson, né, o modelo pudim de passas, onde eu teria uma massa, e essa massa positiva onde estariam agarrados ou grudados os meus elétrons, tá certo? Então esses elétrons poderiam ser então retirados. Então o Thomson ele foi considerado o pai do elétron. Foi o cientista que detectou através de aparelhos essa ideia da massa positiva com partículas negativas. Então agora o átomo ele já é divisível. Ele não é mais aquela estrutura como Dalton propôs, né? Inteiro, maciço e sem carga elétrica. Então todos esses fenômenos de eletricidade que a gente vê hoje, até hoje, é por causa destes elétrons, né? Então quando você tem um fio elétrico e você acende uma lâmpada, é um feixe destas cargas elétricas negativas que passaram pela tua lâmpada. Então a gente ainda vai falar muito de elétrons. Agora, daqui para frente, basicamente a estrutura da matéria, os meus átomos possuem já a primeira partícula, que é chamada de elétron, ok? Então nós temos aqui algumas questões, né? Então só para a gente fazer aqui essa questão 2, ó. No final do século XIX começaram a aparecer evidências de que o átomo não era a menor partícula constituinte da matéria. Em 1897 tornou-se pública a demonstração da existência das partículas negativas, por um inglês de nome, então aqui nós temos vários nomes. Então aqui a gente marcaria Thomson, né? E quais as semelhanças do modelo de Thomson e do modelo de Dalton? Então, nesta questão aqui, eu quero que vocês coloquem para mim como era o modelo de Dalton, que era maciço, sem cargas elétricas, já o modelo de Thomson também. Ele era uma estrutura esférica, dotada de cargas elétricas negativas que eram aderidas. Então, a diferença é que no modelo de Thomson já tem elétron, e de Dalton ainda não, tá? Então, terminem de fazer estas outras questões aí da semana 2 e qualquer dúvida, entre em contato com a gente aí antes da terceira semana, tá? Então, beleza, pessoal? Obrigado, um abraço para vocês e até mais.